Glórias a Deus, é como o louvor disse, seja meu universo, amém, irmão? Então vamos abrir o nosso coração, já louvamos, já falamos com o nosso Deus também através da oração. Agora vamos sem demora entrar na palavra, vamos entrar agora naquilo que diz respeito à nossa espiritualidade, amém? Vamos abrir o nosso coração e vamos ver o que Deus tem para nossas vidas. Hoje, irmão, as pessoas, tudo que você vê em respeito de... que se fala de evangélico, que se fala de seguidores de Cristo, que se fala de denominações, o povo já liga uma coisa a outra. É mais ou menos assim. Quando você fala e vê falar em palha de aço, você lembra de quê? Palha de aço. Você lembra de quê? De Bombril. Quando você vê falar de refrigerante, você lembra de quê? De Coca-Cola, Guaraná, né? Essas coisas. Mas quando você vê falar sobre igreja, ou melhor, quando você vê falar de Deus, o que vem na tua cabeça? Não adianta falar pra mim que vem salvação, porque raramente vem na tua cabeça salvação. Porque o que o povo vai buscar hoje quando fala Deus é dinheiro, é riqueza, é prosperidade. As pessoas ligam umas coisas a outra, mas com Deus eles já ligam a uma coisa ao contrário. Aonde a própria Bíblia diz pra nós que lá em João 3,16, que Deus deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse uma vida eterna. Mas o povo não consegue enxergar e ver, porque hoje você vê os testemunhos nas igrejas, testemunhos que você vê através da televisão, através de uma rádio. Tudo que eles falam, eles chegam lá, falam assim: olha, minha vida era totalmente perdida, minha vida estava totalmente fora dos padrões, dos parâmetros que deveria estar, estava falido, ou estava com problema. E quando eu vim para a igreja, em questão de um mês, de uma semana, de 3 meses, 1 ano, minha vida mudou. Eu não tinha carro, hoje eu tenho um carro zero. Eu não tinha casa, hoje eu moro em cobertura. Eu não tinha dinheiro no banco, hoje eu tenho milhões de poupança. Você só vê essas coisas a respeito de Deus. Quando se fala que Deus fez alguma coisa na vida do povo, só fala na riqueza, na prosperidade que Deus fez. O povo não olha para Jesus como salvação. Não precisa de dinheiro para você ser salvo. Não vai precisar do carro para que você venha ser salvo. O que vai precisar é da tua santidade. O que vai precisar é que Deus fale para você o que você precisa saber a respeito de purificação, de santidade, sair dos pecados e dos erros, para poder entrar no reino do céu. E o povo esquece. Quando vai para a igreja, vai buscar a bênção. Mas qual é a bênção? A bênção que Jesus vem nos trazer, que está lá em Efésios, ele fala que Jesus Cristo já nos abençoou com bênçãos espirituais. O que tem de espiritual no dinheiro? O que tem espiritual no carro? O que tem de espiritual na mansão, na cobertura, seja onde for, na chácara, na fazenda? Então a bênção que Jesus nos trouxe foi espiritual. Hoje você pega algumas pregações que você vê que eles usam lá o Velho Testamento, né? Que não ficou para nós vivemos na graça. O Velho Testamento é passado, é lá para trás. Não vivemos mais na lei, não vivemos lá na época de Moisés, nós vivemos na época de Jesus, é graça. Mas eles pegam lá a parte da lei, onde ele fala em Malaquias 3,10, que trazeis os dízimos da casa dos tesouros para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazeis prova de mim. E se eu não vos derramar bênção tal que vos advenha maior abastança, é onde eles enganam, onde o coraçãozinho dos incautos ficam mais perdidos. Peraí, irmão, Jesus não vai abrir a janela do céu lá e cair carro, cair casa, cair mansão, cair geladeira, cair sofá, cair coisas materiais, não. As janelas do céu que Jesus já nos abençoou, já está aí. A palavra de vida eterna, já está aí a libertação espiritual. Então o povo não enxerga essas coisas e todas as bênçãos que eles fazem, aonde o diabo enrolando, enganando, o povo enganando o irmão enganando o povo, e assim vai por diante a destruição lavrada. Então eu gostaria que vocês entendessem, cadê os testemunhos de Deus realmente? Aquele que chega lá e fala: olha, eu era bêbado, drogado, eu vivia quase morto no mundo, perdido, mas eu conheci a palavra e a palavra foi me libertando. Eu vivia nas bebidas, saí da bebida, eu vivia no amaziado, eu me casei. Eu vivia adulterando, eu larguei o adultério, tenho a minha esposa. Eu me drogava, hoje eu não me drogo mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu matava, não mato mais, por causa da palavra que me libertou. Mas hoje você não vê isso. Antes eu andava no 147, hoje eu ando no 520 da Mercedes. Antes eu andava num Fusquinha, hoje eu ando num BMW. Peraí, para com isso. O que você está vendo, o que você está encontrando dentro das igrejas? A própria Bíblia nos fala que o próprio diabo, quem tentou, quis colocar o trono dele acima do de Deus e foi expulso, irmão. O próprio diabo. Então hoje você entra dentro dos locais onde só fala de ouro, de prata, de riqueza e de prosperidade. O que você está fazendo com o teu espírito, com a tua alma?
aquilo que Deus está tentando lapidar. Muitos hoje se afastaram da verdade, se afastaram de Cristo, estão hoje jogados no mundo buscando as coisas pertencentes a este mundo. A Bíblia fala para nós, vamos lá, que a hora nos consome, a cada dia nós temos que pregar. A Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 16, Mateus 16, olha só no versículo 26. Preparou papel, caneta, a Bíblia aí? Vamos lá, anota lá para a gente correr um pouquinho. Mateus 16, versículo 26. Olha só: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que aproveita você ganhar o mundo inteiro, ter tuas mansões, o teu carro, o teu dinheiro, os teus depósitos, as tuas poupanças? O que adianta você ganhar esse mundo inteiro, poder viajar, poder curtir a vida, fazer um monte de, perdão da expressão, curtir, né? Curtir a vida, fazer a tua bagunça, a tua farra lá fora e perder a tua alma. E hoje, o que o homem está dando em troca da sua alma? Não existe lá no mundo lá os pactos, né, que se fazem lá para ficar rico, milionário, aquelas coisas. E hoje a Bíblia está dizendo: o que é que você está dando em troca da sua alma? Você hoje entra numa igreja, entra hoje numa denominação, não aceita numa religião, não importa, você entra lá dentro, o que você está dando em troca da tua alma? Você está dando a tua vida? Você está dando a tua santidade? Você está buscando aprender? Ou você está dando a tua alma em troca de riqueza, do ouro e da prata? Porque é o que está acontecendo. Hoje se prega: sacrifica o teu tudo, materializa a tua fé, façam isso ou façam aquilo, você contribui com tanto para que Deus te dê tanto. Aonde tem isso na Bíblia? Fala para mim. Fala para mim. E não vem com esse negócio de lei, não. De lá de Eclesiastes, de lá de Malaquias. Não vem com esse negócio lá de Salomão, de Davi, que era rico, era milionário, não. Porque isso é lá lei. E a Bíblia já fala para nós em Gálatas 5:4 que aquele que se justificar na lei se desliga de Cristo. E se eu me desligar de Cristo, como é que eu vou ser salvo? Se a Bíblia diz em 1 Timóteo que só existe um intercessor entre nós, homens e Deus, que é Cristo Jesus. Se eu me desligar de Cristo, como é que eu vou chegar até Deus? Fala para mim. Então fala para mim, o que estão dando em troca da sua alma? Aí estão hoje lá adorando, exaltando, ficando de joelhos, chorando, choramingando. Aí quando é abençoado, abre aspas e fecha aspas. Quando é abençoado com bem material, ai, Jesus me abençoou, ai, Jesus me deu isso, ai, Jesus me deu aquilo. Peraí, quem é? Você tem certeza que você está cultuando a Jesus? Você tem certeza que você está invocando Jesus? Então eu quero mostrar algo para você na Bíblia. O que você está dando em troca da sua alma? Você que está desviado do caminho do Senhor, está buscando as coisas do mundo? Olha lá, vem buscar as coisas de Deus, irmão. Venha buscar as coisas que pertencem a Jesus Cristo. Amém? Você que está aí querendo participar da programação, quer mandar o seu e-mail resgatando@redesalvação.com.br. Eu, Bispo Edinaldo, terei um imenso prazer de estar respondendo ao seu e-mail em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, você está na igreja, você está congregando, você está adorando, você está exaltando, você está de joelho, você está chorando, está suplicando. Aí de repente, você, como hoje se fala, né, está pagando a sua conta, tirando seu nome do SPC. Você tinha uma dívida de 1 milhão, hoje você não deve mais nada porque Deus está pagando. Peraí, o Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento do povo. Vem cá, o que você está dando em troca da sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro, como você viu agora em Mateus 16, 26? Vai lá em Lucas 4. Vamos lá, Lucas 4, amém? Vamos começar aqui, no versículo 2. Lucas 4, versículo 2, Por 40 dias foi tentado pelo diabo. De quem que está falando aqui? Você vai lembrar, de Jesus Cristo. Você vai pegar no versículo 1, você vai ver. Jesus Cristo foi para o deserto, amém? Para ser tentado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Olha no versículo 2. Por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Está escrito aí? Olha no versículo 5, olha lá. Versículo 5. O diabo, Lucas 4, versículo 5. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento todas as tribos do mundo e disse-lhes, olha lá, todos os reinos do mundo. De novo, o diabo levando
O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todas esta autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Eita, e agora? Jesus, irmão, sendo tentado ali, o que o diabo falou? Olha, se você prostrado me adorar, tudo eu te darei, porque foi me dada a autoridade desse reino, foi me dada a autoridade e a glória desse mundo, e eu vou dar a quem eu quiser. Basta você se ajoelhar, basta você clamar, basta você fazer isso que eu vou te dar. E o que o povo hoje estão fazendo em troca da sua alma? O que o povo estão dando, irmão? Estão buscando o dinheiro, o ouro e a prata, o carro, a mansão, a chácara, estão buscando a cobertura e estão esquecendo de quem? De Jesus? Da salvação? Do que vale você ganhar todas essas coisas? Se Jesus tivesse aceitado, prostrado e adorado ao diabo, e ele ficasse com toda a glória deste mundo, aonde o próprio Deus falou, não ficará pedra sobre pedra. O que seria? Aí hoje o povo está lá: ai, Deus me abençoou, ai, que Deus fez isso. Antes eu ganhava tanto, hoje eu ganho isso. Eu era funcionário e hoje eu sou empresário. Olha agora, isso aí, irmão. Quem é que está fazendo isso com você? Ai, bispo Edinaldo, mas eu preciso ter o meu pão, o meu cotidiano. A Bíblia está dizendo aqui, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que você está dando em troca da sua alma? Aí mesmo na palavra de Lucas 12, versículo 13 até o 21, marca aí para você pegar a tua Bíblia lá e ler. Lucas 12, versículo 13 até o 21, fala de um homem, de uma pessoa insensata, o qual Jesus fez uma parábola dizendo que esse homem, irmão, ele tinha as coisas, ele ganhou os seus bens, tinha um monte de coisa. E quando no final das coisas, na colheita dele, ele olhou assim para as suas coisas e falou: poxa vida, eu tenho tantos bens e eu não tenho onde guardar esses bens, o que eu vou fazer? Eu vou construir galpões maiores, vou construir uns celeiros maiores e vou colocar todos os meus bens dentro dele. Todos os meus bens dentro dele. Vou fazer isso, e depois disso eu vou regalar, vou folgar, eu vou me alegrar, vou curtir, né, a minha vida. Perdão da expressão curtir. Vou curtir a minha vida. Aí ele foi lá e na mesma hora veio uma voz. Só você pegar Lucas 12, versículo 13 até o 21. Na mesma hora veio Deus falar com ele numa voz. Falou: como? Louco, hoje te pedirão a sua alma, e o que você tem reservado, para quem será? Eita Deus. E agora? Louco, hoje vão te pedir a tua alma. Você guardou, você juntou o ouro, a prata, o carro, a mansão, você juntou dinheiro, você fez tudo isso aí. E agora? Você vai morrer, porque estão te pedindo a tua alma. E agora? Isso que você juntou, para quem será? Fala para mim. Para que correu tanto em busca dessas coisas e esqueceu de buscar o mais importante da tua vida? A história de Marta e Maria, irmão, o livro de Lucas tem grandes ensinamentos, porque não dá pra gente pregar tudo de uma vez. Mas o livro de Lucas fala de Marta e Maria. Já conheceu? Já passou? Marta e Maria, lá em Lucas 10, 38. Jesus entrou na casa delas ali, e Maria de imediato se sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, os ensinamentos de Jesus. Enquanto Marta estava preocupada com os afazeres cotidianos, ainda foi lá para Jesus e falou: Jesus, Senhor, fala para minha irmã me ajudar, fica aí assim dessa maneira. Jesus falou: Marta, Marta, você anda ocupada e preocupada com muitas coisas, porém uma só é importante. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. E você está escolhendo qual parte? Você é a Marta ou você é a Maria? Está preocupado em correr o mundo? Está preocupado em ganhar as fortunas? Está preocupado em juntar tesouro aqui nessa terra? E as coisas de Deus, que é o mais importante, o qual nunca ninguém vai tirar de você? Aí você se desviou do caminho de Deus. Jesus está falando para você: se preocupe com o mais importante, a minha palavra, a minha correção e a minha exortação. Se santifica para você ter algo muito mais importante do que ouro, do que prata, do que carro e do que mansão. A tua salvação, e você não quer, você está rejeitando essas coisas. Ei, Marta? Ou nós somos Maria? Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? A Bíblia fala para nós em Mateus capítulo 6, no versículo 19, 20 e 21, não ajunteis tesouro na terra, onde tem traça, onde tem ferrugem, onde tem ladrão, mas ajuntai o teu tesouro no céu, onde não tem traça, onde não tem ferrugem, nem tem ladrão.
Porque aonde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Teu coração está onde? Quando você vai em certas denominações e fala para você do ouro, da prata, do carro, então teu coração está nele. Então teu tesouro está ali? É ele o teu tesouro? É o ouro e a prata, as coisas? Vai vir traça, vai vir ladrão, vai vir ferrugem. Agora, se o teu tesouro está lá no céu, teu coração estará no céu. Está pensando nas coisas espirituais, está buscando as coisas de Deus. Quem está oferecendo essas riquezas, a autoridade deste mundo? Se você prostrado, você está lá de joelho, você está lá chorando, você está lá clamando, Deus está pagando a tua conta, a tua dívida. Peraí, irmão. Para, calma, desce daí. Olha o que Deus está te falando. A Bíblia fala para mim e para você. Você conhece as passagens. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, onde ele diz para mim e para você: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas, nocivas, as quais submergem aos homens na ruína e na perdição. No 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé. Olha isso, irmão. E se transpassarão a si mesmo com muitas dores. O que é se transpassarão? Se desviarão da fé, porque querem dinheiro, querem a riqueza, querem a prosperidade. Estão dando a sua alma, estão trocando a sua alma, o seu espírito por essas coisas. O que te vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Olha aqui, se transpassarão da fé. Efésios 2:8 diz para nós: pela graça sois salvos por meio da fé. Se você se desvia da fé, você vai ser salvo por onde? Não, pensou aí? Se você está se desviando da fé, você vai ser salvo por onde? Se nós vamos ser salvos mediante a fé. Você está se desviando por causa que quer querendo dinheiro? E olha, louco, hoje estão te pedindo a tua alma. Hoje pedirão a tua alma. O que você tem preparado e reservado? Está correndo o mundo aí, batendo perna, correndo atrás do teu sustento carnal. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, irmão. Não, mas eu já escutei falar, porque a prosperidade é um dom de Deus. Irmão, isso é lei. Nós não vivemos na lei. Eclesiastes, está lá em Eclesiastes, de fato fala, mas é lei. Peraí, será que você ia ser crucificado? Você ia ser morto, pregado numa cruz? Você ia ser chicoteado? Sabendo que na lei Deus já tinha dado dinheiro para os servos dele, para o homem dele, para os homens que Deus levantou na terra. E não foi para todos não. Foi para Abraão, foi para Salomão, foi para Davi. Peraí, você pega a Bíblia, analisa a Bíblia. O povo de Deus não era só esses não. Tinha um monte que era o povo que Deus escolheu. Mas por que o povo vivia sempre naquele martírio, naquela luta? Necessitados. Porque nem o povo queria obedecer a Jesus, vivia daquela maneira. Aqueles que obedeciam, está na Bíblia. Nós sabemos em Deuteronômio que Deus abençoava. Mas na lei não deu certo. Hoje nós vivemos na graça. Nós vivemos na graça. E o diabo quer fazer o povo viver ou buscar umas coisas se passando por Jesus Cristo. Está aqui, ó, na Bíblia. O diabo tem tido poder e autoridade sobre as riquezas desse mundo. E está dando a quem ele quiser. Se prostrar, adorar. Aí você pega os testemunhos, você pega essas coisas. O que está acontecendo, irmão? Você está compreendendo a palavra? O que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ei! Quer dizer, o que você está dando em troca da sua alma? Você está dando a adoração, a exaltação? Você está fazendo essas coisas e você está entregando a tua alma para o diabo porque ele está te enriquecendo, porque ele está te dando essas coisas, irmão? Está na Bíblia aqui. Está na Bíblia. Bispo Edinaldo, quer dizer que eu não posso ter nada? Não estou dizendo isso para você, irmão. Não estou falando isso. Eu estou falando que você não deve estar buscando ou atribuindo essas coisas que Deus está enriquecendo, que Deus está dando dinheiro, se a Bíblia está dizendo que Jesus não veio fazer isso. A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Qual que é o pão? É o carro, é a casa, é a mansão, é a chácara, é a fazenda, é o pão. Mas é do suor do teu rosto, é trabalhando, é suando a camisa,
Não é Deus, não é Jesus. Jesus não está preocupado porque esse dinheiro, essa fazenda, esse carro não vai para o céu. Jesus está preocupado em salvar e libertar a tua vida. Quantos aí milionários, pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde para usufruir do dinheiro que tem? Não tem saúde, morre. Mas vão ficar para onde? Para quem vai ficar esse valor, esse dinheiro? É o que a Bíblia está dizendo aqui no versículo lá, 1 Timóteo 6, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, que muitos estão se desviando, o amor, a paciência e a mansidão. Aí, 1 Timóteo 6,11. Aí o povo fica se justificando na lei de Moisés e aqueles homens. Gálatas 5,4. Você quer se justificar da lei? Se desliga de Cristo. Da graça tendes caído. É Marta? É Maria? Jesus deu uma repreensão em Marta. Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, porém uma só é necessária, e isso não lhe será tirada. Ninguém pode tirar a palavra quando entra no coração, quando você busca estas coisas. Você está dando o quê em troca da sua alma? Você está dando a obediência na palavra de Deus? Então teu espírito vai estar na mão de Deus. Então Deus vai estar te protegendo e guardando e vai te dar a salvação. Agora você está dando a tua alma, o teu espírito, na mão de quem? Em troca de quê? Do ouro e da prata? Quem é que está segurando essa mão? Está aqui, ó. Você leu lá em Lucas. Você está lendo lá em Lucas 4, versículo 5. O diabo está dando essas coisas. Você está compreendendo? Você saiu do caminho de Deus, você saiu do caminho do Senhor, por quê? Ah, é por causa do meu trabalho, não dava para me congregar. Ah, é por causa disso que não dava para me buscar a Deus. Espera aí, você está preocupado com as coisas de Deus? Foi mais fácil largar a Deus do que largar essas coisas? O teu Deus não é poderoso para abrir uma porta que possa fazer com que você congregue? Ah, irmão, irmão, irmão. Será que o céu é tão fácil de entrar? Será que o céu é tão simples de entrar como alguns têm esse pensamento? Pensa aí um pouquinho. Vê o que Deus está trazendo, vê o que Deus está falando para cada um de nós. Mateus 16, 26. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele jovem, aquele homem lá que foi pregado, foi falado agora há pouco, em Lucas 12. O jovem insensato, o rico insensato. Jesus falou: louco, você se preocupou tanto em ajuntar o teu tesouro aí, você se preocupou tanto em ter as coisas aí no seu celeiro, e agora? Chegou o momento de a tua alma foi pedida, você vai morrer. E o que você tem preparado? O que adianta agora? Você vai me entregar para mim o teu ouro, a tua prata, para você estar no reino do céu? As coisas de Deus não se conquistam com dinheiro, se conquista com a obediência da palavra. Como fala Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não tem santificação? Não tem santificação. Então como é que você vai ver a Deus? Porque está na igreja não quer dizer estar com Deus. Estar com Deus é estar na igreja e buscando as coisas certas de Deus. Qual que é as coisas certas de Deus? O reino e a justiça. Você está buscando a justiça? Você está buscando o reino? E olha que a Bíblia fala em Romanos 14, 17, que o reino do céu não é comida e nem bebida. O reino do céu é espiritual. Você está buscando isso? O que é o espiritual? Ah, eu ouvi, eu estava mentindo, eu estava roubando, eu estava falcatruando, eu estava adulterando, eu estava matando, eu estava me drogando. E quando eu escutei a palavra, eu me libertei. Então você realmente estava buscando o reino e a justiça, o espiritual de Deus. Está compreendendo até aqui, irmão? Que palavra, hein, que vem de encontro às nossas vidas. Eu dou glórias a Deus a cada dia, a cada instante mais, por essas palavras, porque foi essa palavra que me tirou do mundo. Foi essa palavra que tirou e está tirando tantas e tantas pessoas do mundo. Foi essas palavras que tirou Paulo, o antigo Saulo, e depois o apóstolo Paulo do mundo. Foi essas palavras que libertou Mateus, que libertou João, que libertou todos os apóstolos. Teve um que se perdeu, porque era ladrão, porque era ganancioso, porque era avarento. Quem foi esse? Esse mesmo, Judas. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Amém, igreja?
Amém? Então um se perdeu porque estava lá, estava acompanhando Jesus, mas era ganancioso. Vivia só preocupado com as coisas dessa terra. E hoje? E aqueles outros homens? Estavam com o quê? Não se libertaram? Buscaram o espiritual, queriam se libertar, viram ali a graça de Deus. Aí hoje você está se prostrando, você está adorando. O que você está dando em troca da sua alma? Infelizmente não dá para mim terminar essa palavra hoje. Não vai dar. Mas na próxima programação, com certeza, Deus permitindo, eu sei que Ele está permitindo, Ele quer que o povo aprenda, nós vamos trazer de novo a continuação, a segunda parte desta palavra em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos compreendessem e entendessem, irmão. Não estou dizendo para você que você não pode ter essas coisas. Você pode, mas que não seja atribuído, ou melhor, que não seja isso por conta que Deus fez isso na tua vida. A gente sabe que para você conseguir essas coisas, você tem que suar a sua camisa, suar o teu rosto, porque essa foi a sentença que foi dada desde o começo a Adão. Amém? E a Bíblia falou para nós, não é só de pão que vai viver o homem, mas de toda a palavra. Então quando você aprende a buscar o reino e a justiça de Deus, as coisas serão acrescentadas. Mas não é ser essas coisas de riqueza, de prosperidade. As coisas que serão acrescentadas é o suficiente para você viver nesta terra. É o suficiente para você viver a tua vida aqui na terra dos seus 120, 80, 100, 40, quando muitos estão vivendo aí e estão morrendo. É o suficiente. Amém? Não é para você ter mansões, riquezas e mais riquezas, porque aí você vai aprender mais na próxima programação a respeito dessas coisas, viu? Então, vamos encerrar a palavra agora, aqui que não vai dar mais tempo para a gente dar continuidade, mas na próxima programação nós vamos retornar sobre que aproveito o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É uma pergunta. O que você está dando em troca da sua alma? É outra pergunta que Jesus está te fazendo. Amém? Então não saia da sintonia. Vamos ter outras programações hoje ainda para você se alimentar. E amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar também com esta programação, com essa nossa passagem bíblicas aqui, dando a segunda parte, a continuação dessa pregação de hoje. Amém?